ação do Espírito Santo de Deus, nós vamos começar a meditar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo o apóstolo João. O apóstolo João, um dos apóstolos de Cristo Jesus, aquele apóstolo que se autodenominou de o discípulo amado. Evangelho do Senhor Jesus segundo João, capítulo de número 5. Nós começamos ontem à noite no versículo 17. Vimos na quarta-feira aquele terceiro sinal, o homem que foi curado por Jesus no tanque de Betesda. E a partir dali, Jesus mandou que ele fosse para casa e ele foi levando a sua maca e foi interpelado pelos judeus de por que estavam fazendo aquilo no sábado, quando no sábado os judeus não podiam trabalhar. A resposta de Jesus foi no versículo 17, mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Foi o versículo que vimos ontem à noite. Aí João escreveu no versículo 18 que por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Hoje pela manhã nós vamos começar aqui no versículo 19, e até o fim desse capítulo a fala é toda de Jesus. E ele tem coisas profundas que ele revela aqui, neste capítulo, do 19 até o final. Então poderemos demorar aqui um bom tempo, porque nós não podemos perder nada do que o Senhor Jesus estará falando conosco aqui. Versículo 19, então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Durante todo esse discurso de Jesus agora, que vai do 19 até o final, por 3 vezes, em 3 versículos aí, Jesus começa com essa expressão, em verdade, que denota uma ênfase, algo importante no que Jesus está dizendo. O primeiro, em verdade, é esse versículo 19, que vamos ver hoje pela manhã. Depois, no versículo 24, está escrito: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E o versículo 25 também começa com a mesma expressão: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aleluia. Nós éramos esses mortos. Conforme Paulo diz em Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça somos salvos. Aleluia. Voltando então para o 19, no versículo 19, Jesus disse: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. O versículo traz a ideia de que o Filho, Jesus, ele é imitador do Pai. O Filho imita o Pai. Até mesmo nas culturas antigas, nas culturas bíblicas, chamadas então de culturas patriarcais, em que o pai era o
o patriarca da família, especialmente os filhos homens, seguiam o exemplo do pai, e inclusive na profissão. Os filhos continuavam a profissão dos pais. Era uma cultura em Israel, mas não somente em Israel, como continua sendo uma cultura em todo o mundo árabe, em todo o mundo meso-oriental, em todo o Oriente Médio. As moças seguem as mães para se casarem e terem filhos. E os filhos seguem os pais, imitando os pais, inclusive na profissão, na continuidade aí da profissão dos pais. É por isso que a gente vê muitas vezes, a gente chama erroneamente, porque não é o geral, a gente chama de turcos, os turcos por aí, os sírios libaneses, são pessoas ricas, de famílias ricas. Por quê? Porque a riqueza fica na família. A riqueza não ficava com uma ou duas pessoas da família. A riqueza ficava na família. Tudo que o pai trabalhava ficava para a família, os seus filhos continuavam o trabalho e mantinham os bens na família. E por isso essas famílias a gente conhece como famílias ricas. Por quê? É a cultura que eles vêm beneficiaram a eles. A cultura ocidental, ela dissolveu muitos princípios familiares. E essa é a razão de muita gente passar dificuldades. Essa é a razão de muita gente passar fome por aí. Tá? Porque fica ganhando um saláriozinho assim que mal dá para cobrir as suas contas quando ganha, e aí por diante não tem uma base familiar nem para a vida espiritual e nem para a vida material. Portanto, essas culturas bíblicas eram culturas muito interessantes e que falam muito para nós nos nossos dias de hoje. Né? Se todos nós viéssemos assim de famílias patriarcais, todos nós estávamos muito bem financeiramente, materialmente, teríamos de tudo, porque o tesouro da família ficava na família, a família honrava isso, e os filhos imitando os pais, inclusive na profissão, no trabalho, não dissolvia os bens, desassociando da família, indo cada um para o seu canto. Hoje em dia no mundo ocidental, porque as pessoas se tornaram, isso é fato, as pessoas se tornaram no mundo ocidental mais egoístas, que pensam só em si mesmos. Tem gente que pensa até em não ter filhos para não dividir nada com eles. Ficar sozinho, porque a cultura ocidental é uma cultura egoísta, centrado em si mesmo. Né? E hoje em dia, o que os filhos menos querem é imitar seus pais. Eu não quero a mesma profissão do meu pai, não quero trabalhar igual o meu pai, não, eu quero trabalhar em outra coisa. Ele quer desvincular. O mundo ocidental tem essa cultura de desvincular do pai, da mãe, da família. A cultura não tem essa cultura patriarcal. E a sociedade sai perdendo por isso, porque vira uma sociedade pulverizada. Gente cheia de gente, mas gente sem vínculo, gente sem cultura, gente sem espiritualidade, gente sem respeito, cada um vivendo por si mesmo. E aquele ditado é falso: cada um por si, Deus para todos. Não existe, esse ditado é falso, ele é exatamente o contrário. Na cultura de cada um por si, Deus é para ninguém. Porque a mão de Deus não está abençoando o egoísmo, o egocentrismo do ser humano. Amém? Então esse é o aspecto cultural deste texto, deste versículo, que é um aspecto oriundo do próprio relacionamento do Filho Jesus com o Pai antes da existência da humanidade. Era assim que Jesus, o Filho, mesmo sendo Deus,
junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, as três pessoas sendo um só Deus, mesmo o Filho sendo igual ao Pai na sua natureza divina, ele vem declarar que ele não faz nada que não tenha visto no Pai. Nós já vimos aqui em João mesmo, como Jesus declarou que ele não diz nada, ele não ensinou nada da sua própria cabeça, a não ser aquilo que ele ouviu do Pai. Vamos rever esses versículos? João 8, por exemplo. Desculpe, João 7, 16, 17. Veja o que Jesus diz. Basta o 16. Não, 16 e 17. Vamos ler os dois. João 7, 16, 17. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou, quer dizer, do Pai. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Esse texto que lemos aqui, João 7, corrobora e confirma isso que Jesus disse em João 5,19. Tudo que Jesus ensinou, ele não ensinou porque isso ele criou da sua própria cabeça. Ele ensinou porque ele recebeu do Pai esse ensino. E ele repete isso de novo em João 15,15. Vamos ver? João 15,15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Jesus não falou nada que antes ele não tenha ouvido do Pai. E nesse versículo de João 5,19, Jesus diz: o Filho não faz nada senão aquilo que viu no Pai. Então, o que ele viu no Pai, ele também semelhantemente o faz. Da mesma forma, todos aqueles que recebem, como está escrito em João capítulo 1, versículo 12, aqueles que recebem o direito pela obra da salvação, pela adoção filial, que é a obra da salvação, porque pela obra da salvação nós somos adotados filhos de Deus. Todos que recebem, portanto, o direito de serem feitos filhos de Deus, esse direito tem uma grande representatividade. Ele representa, filho de Deus significa ser imitadores de Deus. Imitadores de Deus. Filho de Deus não é um título que alguém herda, né? Como, por exemplo, se ensina no catolicismo, né? Batiza a criança para ela não ficar pagã, para ela se transformar num filho de Deus. E pensa que levar a criança lá na pia batismal da Igreja Católica e o padre jogar água na cabeça dela, ela então passa a ser naquele momento filho de Deus. E aí espalhou-se a cultura no mundo aí que todo mundo é filho de Deus. Errado. Todo mundo não é filho de Deus. Todo mundo é criatura de Deus, como nós vimos ontem à noite, na primeira obra de Deus, a primeira grande obra de Deus, a obra da criação. Pela criação, todo mundo é criatura de Deus. Agora, pela segunda obra de Deus, a obra da salvação, que é a segunda criação, é nessa segunda criação que Deus cria filhos. Só são filhos de Deus os que são filhos de Deus pela obra da salvação.
que começa com uma genuína conversão, se desenvolve no processo vitalício de santificação e atinge o seu clímax na vinda de Jesus, na glorificação. Esses são filhos de Deus. E os filhos de Deus são aqueles que miram, colocam a sua visão, a sua atenção no principal filho de Deus, que é Jesus. Porque Jesus é o filho legítimo de Deus, enquanto os salvos são filhos de Deus por adoção e não por geração. Jesus, gerado no seio do Pai, é o Filho unigênito de Deus, único gerado. Os salvos se tornam salvos por meio de uma adoção. Os filhos adotados devem aprender com o filho legítimo como imitar o pai. Por isso que os filhos adotados, como nós vimos em Hebreus capítulo 12, devem correr a carreira que lhes está proposta. Essa carreira é a carreira da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Devem correr a carreira que lhes está proposta com o olhar fixo no autor e consumador da fé, Jesus. O que significa com o olhar fixo em Jesus? Imitando Jesus. Se Jesus declara que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, nós também não podemos fazer nada, senão no que vimos Jesus fazer. Porque Jesus é o legítimo imitador do Pai. É por essa razão que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Paulo não disse isso porque ele já era perfeito. Não. Ele não era ainda perfeito, por isso aos Filipenses capítulo 3 ele escreveu: não que eu já tenha obtido a perfeição, não, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para conquistar aquilo pelo que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Quer dizer, a santidade. E todos nós, ele diz então, todos nós que somos perfeitos, ou seja, chamados à perfeição por Deus, temos que ter este mesmo pensamento. Jesus é o Filho perfeito. Nós somos filhos adotados e ainda rodeados de imperfeição. Hebreus capítulo 5, se Jesus, sendo Filho perfeito, teve que aprender a obediência pelas coisas que sofreu, muito mais nós temos que aprender a obediência para sermos então confirmados na plenitude do tempo, confirmados como verdadeiramente filhos de Deus. Filhos de Deus são imitadores de Cristo. Filhos de Deus são seguidores de Cristo. Filhos de Deus são obedientes a Cristo. Filhos de Deus são aqueles que perdem a sua identidade. Eu vejo muita gente com medo de perder a sua identidade. Muita gente querendo se firmar assim, mas eu sou assim mesmo. Não tem jeito não, porque eu sou assim mesmo. Então pare de ser assim mesmo, perca a sua identidade para receber a identidade do Filho de Deus. Para receber a identidade de Jesus, porque ser de Jesus significa negar a si mesmo. Quem não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo.
E aí o caráter de Cristo, a imagem de Cristo, não será feita em você. Jesus se torna de unigênito em primogênito, como nós lemos em Romanos 8,39, né? Para que sejamos a perfeita imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A imagem do Filho de Deus está sendo gerada em nós, pela obra da salvação, pela obra da santificação. A imagem de Jesus está sendo gerada em nós. E essa imagem é gerada em nós à medida que nós perdemos a nossa própria imagem. Perdemos a nossa identidade para recebermos a identidade de Cristo, para recebermos a imagem de Cristo. Foi isso que João Batista disse, que nós já pregamos aqui em João, quando João Batista, no capítulo 3 de João aqui, declarou: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que a minha identidade diminua e a identidade de Cristo cresça em mim. Convém que a minha imagem diminua até desaparecer e a imagem de Cristo seja gerada em mim até eu ser semelhante a Jesus, porque é isso que vai garantir a nossa entrada no reino eterno de Cristo e de Deus na glória. O que garante a nossa entrada no céu, eu já falei isso aqui em ocasiões passadas, o que garante a nossa entrada no céu é o Pai olhar para nós e não ver mais a nós, ver o seu Filho gerado em nós. Aleluia. Ver a imagem do seu Filho gerada em nós. Não uma imagem física, estereótipa, de fora, não. A imagem do caráter, a imagem do pensamento, a imagem do comportamento, a imagem do que falamos. Isso é aí que a imagem de Cristo é formada em nós, no nosso comportamento, no nosso caráter, na nossa conduta, na maneira como fazemos as coisas no dia a dia. Amados, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que você faz segundo a sua própria imagem, me desculpe dizer para você, é um desastre. Você acaba com a sua vida e também com a dos outros ao seu redor. Tudo que você faz à sua imagem. Tudo aquilo que você faz na imagem de Cristo, na imitação de Cristo, seguindo a Cristo, obedecendo a Cristo, aí você está construindo sobre a rocha. Aí você faz coisas excelentes, que edificam tanto a você, como também aos outros ao seu redor. Então tem pessoas edificadoras e tem pessoas destruidoras. Pessoas destruidoras são aquelas que só fazem as coisas à sua própria maneira e acham que está certo. Pessoas edificadoras são aquelas que renunciaram à sua própria maneira de agir para aprender a agir como Cristo, como Filho de Deus. Essas pessoas edificam sua própria vida sobre a rocha e se tornam instrumentos de Deus na edificação também de outras pessoas. Por isso, amado, ser filhos de Deus é ser a imagem de Cristo, que disse que não faz nada a não ser que tenha visto isso no Pai, no caráter do Pai, no jeito do Pai, na conduta do Pai. Ele é um imitador do Pai, dizendo que ser filho de Deus é ser imitador de Deus, como nós vamos ler agora nos textos de Efésios capítulo 5 que eu passei aqui.
Nesse último slide dessa manhã, como é muito dia, está muito apagado ali em cima, está escrito de vermelho, filhos imitadores. Abra Efésios, capítulo 5, versículo 1. O que define filhos de Deus como imitadores de Deus. Versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Essa é a base do texto. E eu vou repetir, o que é imitar a Deus? Tem gente que quer imitar a Deus naquilo que não dá para imitar. Tem gente que quer imitar a Deus na onipotência. Eles acham que são onipotentes. Impossível. Não dá para imitar a Deus na sua onipotência, na sua onisciência, na sua onipresença. Não dá. Tenta ficar em todos os lugares ao mesmo tempo aí. Vai lá, tenta só por um minuto aí. Você consegue? Tem gente que quer imitar a Deus naquilo que não dá para imitar a Deus. Nós temos que imitar a Deus naquilo que nós podemos imitar a Deus. E sabe do que nós podemos imitar a Deus? Na sua santidade. Por isso a ordem bíblica é: sede santos, como vosso Pai Celestial também é santo. É na santidade que Deus quer ser imitado pelos seus filhos, tá? É na santidade. Tem muita gente por aí com síndrome de poder que acha que tem que imitar a Deus no poder. Nós temos que imitar a Deus na sua santidade. Ser santos. E muita gente que quer só o poder de Deus e não a santidade de Deus, vai ser gente que Jesus vai falar para eles assim, ó. Como Jesus mesmo declarou, naquele dia, no dia da prestação de contas, muitos me dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres, manifestações de poder. E Jesus declarou assim: e eu lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Pessoas que quiseram imitar só o poder de Deus, mas não quiseram imitar a santidade de Deus, se tornaram obreiros da iniquidade, não são reconhecidos por Jesus. Esse texto que eu citei está em Mateus 7, 21, 22. Não são de Cristo, porque não procuram imitar a Cristo. Você não vê neles a imagem de Cristo. Você vê neles a imagem de homens querendo chamar atenção para si mesmos, querendo ser reconhecidos como grandes homens de Deus e muito poderosos por aí afora. Não, Senhor. Imitadores de Cristo são os humildes. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O que não significa que Jesus não vai manifestar através desses também o seu poder. Ele manifesta. Só que essas pessoas não querem usar as manifestações do poder de Deus para se projetar em cima do nome de Deus, em cima do nome de Jesus, e aparecer e ser reconhecidos e coroados e honrados e idolatrados. Pelo contrário, quem é de Deus foge disso. Em Icônio, quando Paulo e Barnabé disseram para um homem: levanta-te e anda, e aquele homem andou, logo aquelas pessoas queriam idolatrar Paulo e Barnabé. Eles rasgaram suas vestes, pularam no meio deles, falaram: não façam isso, nós somos homens como vocês, e nós estamos justamente pregando o evangelho para que vocês larguem essas práticas de idolatria e creiam no único Deus verdadeiro. Olha que diferença dos homens, desses pretensos homens de Deus que a gente vê hoje que querem aparecer.
Quando Pedro e João, lá na porta formosa do templo de Jerusalém, disseram para o homem: ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Quando aquilo aconteceu, diz o texto que todo o povo, Atos 3, todo o povo ficou atônito e ficavam olhando o homem curado e olhando para Pedro e João. Primeira coisa que Pedro fez: tirou o foco deles do milagre. E perguntou: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? E depois tirou o foco dele e de João. Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? Não fomos nós, foi a fé que vem por meio de Jesus, que deu a esse homem saúde perfeita na presença de todos vós. E aí Pedro aproveitou para pregar para eles a palavra de Deus, para pregar o evangelho, para pregar o arrependimento. Esses falsos homens de Deus que tem hoje aí, eles querem dizer: não, é porque nós temos o poder, porque nós somos poderosos, é porque nós somos grandes. Não são de Deus. Quem é de Deus não tá preocupado em imitar o poder de Deus. Quem é de Deus está preocupado em imitar a santidade de Deus. Não é fazendo milagres que alguém vai ser salvo, é sendo santificado que vai ser salvo. Não é sem milagres que ninguém verá o Senhor, é sem santificação que ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor, mesmo que tenha tido uma vida cheia de milagres. Sem santificação não verá o Senhor, não verá a face de Deus. Nós somos chamados a imitar a Deus na sua santificação. E como disse, isso não é uma negação do poder, porque Deus é poderoso o tempo todo e pode manifestar o seu poder o tempo todo. Mas a nossa ênfase, a nossa busca é na santidade. A santidade é a nossa meta. A santidade é a nossa meta. E não superpoderes. A humanidade idolatra tantos superpoderes que negócio de heróis é coisa aí de todas as épocas. Tá? Heróis superpoderosos. Para que já de crianças comecem a olhar os adolescentes. Eu também quero esse poder. Essa síndrome de poder é a mesma síndrome de Lúcifer, que quis ocupar o lugar de Deus, sentar-se no trono de Deus e ser declarado mais poderoso do que Deus. Por isso ele virou quem ele é. Ele é o diabo. E é isso que os homens também querem, se sentir poderosos, mas santidade, santificação, não. Entenderam? Deus busca santos, fazer filhos santos. Deus quis ter filhos para compartilhar com eles a sua santidade. A santificação, ela se manifesta na nossa conduta. Por isso que ser imitadores de Deus é no caráter, é no pensamento, é na conduta, é no comportamento, são nas ações, no que as pessoas fazem, elas manifestam o nível ou desnível de santificação em sua vida, no que elas fazem, na maneira como elas se conduzem na vida. E essa maneira de se conduzir, em grego é o verbo peripatel. Esse verbo peripatel, ele é extremamente usado pelo apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a maneira como devemos andar.
Não andar apenas no sentido de uma perna atrás da outra, de um pé atrás do outro. Não apenas o andar físico, que aí seria em grego o verbo patel. Patel é andar. Tá? Peripatel é a maneira como nos conduzimos. Esse andar que vamos ver é a maneira como nos conduzimos na vida, como nos conduzimos dentro de casa, como nos conduzimos no meio da sociedade, como nos conduzimos no lugar onde trabalhamos, como nos conduzimos no lugar onde estudamos, como nos conduzimos até nos lugares aonde nós buscamos alguma espécie de lazer, que em primeiro lugar, para quem se conduz em santificação, esse lazer tem que ser lícito, porque existem lazeres ilícitos, que nós não devemos buscar. Ah, mas é só um lazer, não devemos. É ilícito, Deus não quer. Os filhos santos de Deus não realizam, não participam nem de certos tipos de lazeres. Até para ter um lazer tem que ter discernimento, porque muitas coisas não edificam. E nós, os filhos de Deus, só buscam aquilo que edifica. Então, o nosso comportamento, ele é resumido aqui em Efésios 5, nos 3 modos de andar. O primeiro modo de andar está no versículo 2. Efésios 5, 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andai em amor. Ou seja, o amor deve corroborar o seu comportamento. As suas ações devem ser permeadas de amor. O que fazermos, devemos fazer por amor e com amor. Porque tudo o que você faz, movido por ódio, movido por raiva, movido por desamor, movido por desafeto, isso é do diabo. Você vai fazer exatamente o que Paulo disse para não fazer aqui em Efésios capítulo 4. Não deis lugar ao diabo. Porque sem dar lugar ao diabo, Pedro disse, 1 Pedro capítulo 5, ele já anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Se der lugar, ele entra e ele vem fazendo o que ele gosta de fazer, e Jesus disse em João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Por isso Jesus disse, Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E o que é entrar em tentação? É assumir uma conduta errada. Assumir uma conduta com base no desamor, com base no desafeto, e aí por diante. Sem amor. Os Efésios se tornaram uma igreja muito importante no primeiro século. Mas Jesus mandou uma mensagem para os Efésios, lá no capítulo 2 de Apocalipse. Eu tenho contra ti uma coisa. Hein? Vocês são uma igreja muito forte, trabalham muito, fizeram muitas coisas que me agradaram, mas eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das tuas primeiras obras, quando tudo o que você fazia era por amor. Senão eu venho a ti e removo de ti o teu candeeiro. Quer dizer, eu tiro de você a luz e você vai voltar para as trevas. E foi isso que aconteceu com Éfeso. Éfeso hoje é na Turquia. E já há milênios, já há séculos que Éfeso não tem cristianismo.
A última pesquisa que eu vi foi de 1999 e o número de cristãos em Éfeso, que hoje é a Turquia, é de 0, mais 5 zeros, 0,0000001%. E esse 0,00001% de cristãos na Turquia não são de cristãos evangélicos, são de cristãos católicos ortodoxos. Nem igreja romana tem lá, igreja ortodoxa. A diferença da ortodoxa para a romana é que a romana adora imagens e a ortodoxa adora quadros. Mas o resto é tudo igual. É esse o 0,0000001% de cristãos que há em Éfeso, que hoje é só ruínas, onde é a Turquia, e a religião mais forte lá é o islamismo. E em segundo lugar, mais ou menos 1% ali de judaísmo, porque tem alguma sinagoga judaica. Cristianismo, zero total. Por quê? Jesus removeu o candeeiro. Éfeso, a igreja dos Efésios, voltou para as trevas, porque não andaram em amor, não voltaram ao primeiro amor. 1 Coríntios 13, se eu não tiver amor, tudo que eu fale, tudo que eu faça, não vale nada diante de Deus. Ainda que eu fale línguas dos homens e dos anjos, ainda que tenha dom de profetizar, ainda que tenha todo o conhecimento, todos os mistérios, toda a ciência, se não tiver amor, não sou nada. Por isso, o primeiro elemento da santidade de Deus que nós precisamos buscar é o amor, que é a primeira característica do fruto do Espírito em nossa vida. Amém? Então diga, andai em amor. Segunda característica está no versículo 8. Segundo modo de andar, versículo 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. Salmo 119, versículo 105 declara: lâmpada para os meus passos é a tua palavra, luz para o meu caminho. Filhos da luz significa filhos da palavra. A luz é a palavra, porque Jesus é a luz. João 8,12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Mas João 3 disse: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Filhos de Deus não são mais filhos das trevas. Filhos de Deus são filhos da luz. E andar como filhos da luz é colocar a palavra de Deus no seu comportamento, colocar a palavra de Deus na sua conduta, portanto é ser aquele homem sensato que ouve a palavra de Deus e a pratica. Esse é o que anda na luz, o que pratica a palavra de Deus e não mais nas trevas. Quem se diz filho de Deus e continua nas trevas, está mentindo. 1 João capítulo 1 diz: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dizemos que cremos em Deus e permanecemos ainda nas trevas, mentimos e a sua verdade não está em nós. A palavra de Deus é a luz, a palavra de Deus é a verdade. Glória a Deus. Então diga: andai em amor, andai como filhos da luz. Terceiro modo de andar, Efésios 5:15.
Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Nécios, aqueles que têm nesciência. Nesciência é que não tem conhecimento. Como ignorantes. A Bíblia diz que Deus perdoa o tempo da ignorância. Sabe quando que Deus perdoa o tempo da ignorância? Quando o ignorante deixa de ser ignorante e passa a ser sábio, passa a conhecer. Quando o ignorante, o ex-ignorante, agora está conhecendo a Deus, então aquele tempo que ele foi ignorante é perdoado. Mas se ficar na ignorância até o fim da vida, não terá perdão. O tempo da ignorância é perdoado a partir do momento que deixa de ser nécio, que deixa de ser ignorante e que passa a receber o conhecimento de Deus, porque vida eterna é o conhecimento de Deus. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus a quem tu enviaste. O conhecimento de Deus. Buscar a sabedoria de Deus. Foi o que Tiago escreveu no capítulo 1 da sua epístola. Se algum de vós tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Mas buscar, como Tiago diz no capítulo 3, não a sabedoria terrena, que é humana, terrena e diabólica, mas a sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, imparcial, perfeita. A sabedoria de Deus, que quando Salomão pediu, dá-me um coração que te ouça, porque ao te ouvir eu vou receber a tua sabedoria. Deus falou para ele, agora você pediu tudo o que me agrada que um filho meu peça. Por isso, além da sabedoria, eu vou te dar tudo o que você também não me pediu. Deus não quer filhos nécios. Deus não quer filhos ignorantes. Deus quer filhos sábios, que andam prudentemente, que andam como pessoas que conhecem o caminho, a verdade e a vida, e andam de acordo com essa verdade na sua conduta. Essas pessoas terão então condutas sábias. São pessoas que antes de tomar uma decisão, primeiro pensam se essa decisão é sábia, se ela procede de Deus. Para que quando tomar uma decisão, tome de acordo com a vontade de Deus, o plano de Deus, e faça como Deus quer, e não como a carne, as pessoas ou as circunstâncias querem. O homem de Deus não age pelas circunstâncias, não age pelas influências, não age pela vontade dos outros e não age pela sua própria vontade. O homem de Deus age pela vontade de Deus. Não vou fazer o que eu quero, não vou fazer o que os homens querem, não vou fazer o que o mundo quer, eu estou aqui para fazer o que Deus quer, porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. É assim que somos, nesses 3 andares aí, ó, nesses 3 modos de andar, é assim que somos imitadores de Deus como filhos amados, e imitadores de Cristo como o legítimo Filho de Deus. E é isso que Deus quer ver na nossa conduta diária, 24 horas por dia, de cada dia da nossa vida que Ele nos deu.